Muito bem, meus amigos, hora de mais uma questão comentada da FUMARC, uma questão ocorrida num concurso do ano de 2018, que cobrou o seguinte, na sua tela. Em relação à ocorrência da palavra a, nos enunciados seguintes, avalie as afirmações que se seguem. Um secretário de instrução pública falava a um grupo de alunos em uma escola e os incentivava a ler. 2. Depois disso é que surgiu a piada narrada no primeiro parágrafo, uma montagem. 3. Observe-se que o fenômeno ocorre nos dois casos, o que favorece a tese dos sociolinguistas. Letra A. A palavra a classifica-se respectivamente como artigo, preposição e artigo. B. Em todas as três ocorrências, a palavra a pertence à mesma classe gramatical. C. Somente em uma ocorrência, a palavra a encabeça o complemento de um verbo transitivo direto. E D. Somente uma ocorrência registra um caso da preposição a. Então, vem cá. Essa é uma questão de morfologia, uma questão que avalia o estudo das classes de palavras. Como é que você classifica o a? Vamos combinar uma coisa. Coloque a questão na tela, congele a sua imagem, pense com o seu conhecimento prévio no que você marcaria, só então você ouça a minha análise. Vai lá. Vem aqui, gente. Tomara que você tenha, como eu digo sempre, dado a pausa. Olha, eu acredito que quando você tem essa palavrinha a gente já tem a mania de antemão de julgar que a palavra a é um artigo. Então, da mesma forma que você costuma dizer que as palavras que terminam em mente são advérbio de modo, tranquilamente, calmamente, educadamente, isso é um vício que a gente tem, que nem sempre é verdade, porque certamente é um advérbio de afirmação. Agora, o artigo a, para que o a seja artigo, obviamente a palavra que vem depois dele tem que ser uma palavra feminina. Então, o a vai ser um artigo todas as vezes que ele for seguido de um substantivo feminino. Então, quando eu falo de um substantivo feminino, olha aí na tela comigo. Olha a frase 1. Um secretário de instrução falava a um grupo. A expressão que está depois do a não é um artigo, portanto, porque depois tem a expressão um grupo, que é masculina. Então, o artigo a tem que ser seguido de palavra feminina, na tela. Olha a frase 2. Depois disso é que surgiu a piada. Opa, esse é. Porque a palavra piada é uma palavra feminina. A piada, a cantora, a enciclopédia, a rua. Então, esse a é, sim, um artigo. Então, eu diria, a piada foi boa. Então, esse a é um artigo porque ele está seguido de uma palavra feminina. Então, na tela. A resposta não pode ser a letra A, porque diz que o segundo a é preposição. E eu já falei que ele é um artigo. Então, portanto, a resposta não pode ser a letra A. Olha a frase 3. Observe-se que o fenômeno ocorre nos dois casos, o que favorece a tese. Esse também é um artigo. Porque tese é uma palavra feminina. Então, eu eliminei a letra A, porque a letra A, a segunda não é preposição. Acontece que o a, ele pode ser, sim, uma preposição. Então, a preposição é o que costuma ligar o complemento a um verbo. Então, esse a, normalmente, liga complemento a verbo. E não pode ser um complemento feminino. Porque se o complemento for feminino, o a tem que ser craseado. Olha na tela de novo.
Número 1, secretário de instrução pública falava a um grupo. Você fala a alguém. Você se dirige a alguém. Esse a é uma preposição. Aqui, ó. Falou a um auditório lotado. Então, ao dizer falou a um auditório lotado, você fala a alguém. Como isso aqui é masculino, esse a é uma preposição. Então, eu tenho o número 1 sendo uma preposição, o número 2 e 3 sendo um artigo na tela. Isso quer dizer que a resposta é a letra D de dado. Somente uma ocorrência registra um caso da preposição a. É a ocorrência 1. Por que não é a B? Porque se a número 1 tem uma preposição, as 3 não podem ser da mesma classe gramatical. E outra coisa, se eu falo que o a encabeça o complemento de um verbo, se ele é uma preposição, o verbo não é transitivo direto. O verbo é transitivo indireto. Você tem dúvida em reconhecer classe de palavras? Tem? Então, faz o seguinte, acessa o site www, aí na tela, por favor, ricardoerce.com.br, e lá você vai encontrar um produto chamado FUMARC Morfologia, num curso chamado 10x10. Então, ali você vai ter 10 questões da FUMARC, cada uma delas abordando um aspecto. Eu vou falar de substantivo, vou falar de adjetivo, vou falar de advérbio, vou falar de pronome. Nós vamos ver as classes gramaticais por questões da FUMARC. 10x10, são 10 questões por R$10. Você vai ter mais de 2 horas de aula pagando apenas R$10. Então, anote o endereço e confira lá, www.ricardoerce.com.br.